É com satisfação, é com alegria, mas também é com temor, tremor, né? Que a gente vem e se dispõe a buscar em Deus e tentar passar para a igreja aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração durante esses dias. Quem estava aqui semana passada no culto? Amém? E alguém se lembra o título da ministração? Amém? Não ouvi? Bíblia empoeirada, né? Será que alguém conseguiria me explicar o porquê que a Bíblia ou algo se torna empoeirado? Falta de uso, não é verdade? Mas alguém falou alguma coisa diferente? Abandono? Vai ser forte, hein? Abandono. Perde o interesse, né? Sim, seria isso, né? Geralmente as nossas coisas, tanto os nossos bens, a nossa casa, os nossos utensílios, eles se tornam empoeirados porque falta de uso, falta de interesse, falta de cuidado, muitas das vezes falta de zelo, né? Aquilo parece que deixa de fazer a importância da maneira que fazia quando nós compramos. Parece que o desejo de manusear vai passando com o tempo e acaba juntando poeira, né? E aí, como o pastor ministrou domingo passado, a gente vê como é algo muito forte. Porque realmente, se a nossa Bíblia está empoeirada, é porque de alguma maneira a gente já perdeu o interesse por ela, né? Já deixou de manusear. Significa que nós nem sequer chegamos a tocar nas nossas Bíblias. O quão forte isso é, né? E algo que Deus já tem falado no meu coração, já faz há uns tempos atrás, que o ser humano ele tem uma capacidade incrível de se adaptar e de se acostumar em qualquer situação, não é verdade? E uma analogia assim, uma da maneira mais fácil assim que o Espírito Santo ministrou no meu coração, se você for ver, tem pessoas que moram em lugares quentes, tem pessoas que moram no deserto, né? Tem pessoas que conseguem morar, eu não sei se é na Sibéria, se não me engano, na Rússia, que parece que tem um lugar que a temperatura chega a menos 71 graus. E mesmo ali você encontra pessoa morando, não é verdade? Tem pessoas que moram na beira de rios, e no Brasil tem pessoas que moram até dentro do rio, com aquelas casas, né? Que, se não me engano, é palafita o nome daquelas casas lá, né? Então você vê como o ser humano ele tem a capacidade de se acostumar e de se adaptar em qualquer situação. Só que infelizmente nós também, assim como foi falado semana passada, se nós deixarmos de meditar, né, de ler, manusear a nossa Bíblia, chega uma hora que a gente acaba se acostumando com isso também, né? E esse não é o desejo de Deus para nossas vidas. E quando isso acontece, quando nós deixamos de manusear, quando nós deixamos a nossa Bíblia se tornar empoeirada, nós corremos o sério caminho de deixar os caminhos do Senhor, né? E consequentemente temos o risco também de perder a nossa salvação, porque a palavra de Deus, em Mateus capítulo 24, do versículo 12 ao 14, tem uma afirmação ali também que é muito conhecida, que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem uma atitude, tem que ter um posicionamento e no final há uma consequência. O que ali no caso seria um prêmio para aquele que perseverar. Amém? E algo que tem sido falado também constantemente, até ontem aqui no culto Jesus Insight foi citado mais uma vez, Romanos 12, capítulo 12, do versículo 1 ao 2, que fala acerca de renovar a nossa mente, né? Eu já tinha também separado essa passagem, onde falou acerca disso. Eu falei, Deus está querendo falar com a gente acerca disso. Não tem como renovar a mente se a Bíblia estiver empoeirada. Amém? Né? Eu não sei se vocês, quem tem costume de anotar, mas eu aconselho que, se possível, anote. Se você fosse dar um tema para aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de compartilhar hoje, seria: quem sou eu
quem eu tenho sido, o que eu tenho escolhido. Quem sou eu, quem tenho sido e o que eu tenho escolhido. Eu gostaria que colocasse aqui no projetor, por favor, Mateus capítulo 7, versículo 13. O pessoal trouxe a sua Bíblia? Trouxeram a Bíblia hoje, irmãos? Amém? Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao 14, que fala acerca da porta estreita. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Seguinte, versículo 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Porta estreita, a própria Bíblia define como um local apertado, um local que seria difícil passar por ele, né? E ali, meditando sobre isso, estudando acerca disso, uma maneira assim que seria talvez mais fácil de explicar, é como se você fosse, aqui no Japão tem uma ilha, se não me engano, que tem uma praia, que tem umas pedras assim, e entre duas pedras tem tipo um espaço. Eu não sei onde fica esse lugar, mas eu já vi que o pessoal uma vez compartilhou umas fotos assim. É bem estreito, é como se fosse aquele local. Você sabe onde fica? Tahara tem? É? Nossa, eu não sabia que era tão perto então, né? Mas é um local ali que para você conseguir passar, você teria que fazer muito esforço, muito sacrifício, você teria que praticamente ali se encurvar para que você pudesse conseguir passar por esse espaço, né? E o que eu aprendo com isso? Que para poder passar por esse local vai requerer um esforço único e exclusivo, meu e seu, né? A porta está aberta, ela está disposta ali para nós, mas quem tem que passar por ela somos nós. Amém? Tem que haver em nosso coração um desejo, um anseio de querer ver e de querer saber o que nos espera atrás daquela porta. Já ao contrário, a Bíblia também fala que a porta larga, o caminho é espaçoso. Ou seja, é fácil de entrar e um caminho que é mais fácil de percorrer. Não é verdade? E fala que nesse caminho, infelizmente, é onde tem andado todos aqueles que não almejam e nem buscam passar pela porta estreita. Porque só tem duas opções. Ele colocou porta larga e porta estreita. Então, se eu não ando na estreita, automaticamente eu estou andando em qual? Na larga. Amém? E o fim do caminho da porta larga, a Bíblia diz que é a perdição. Aquele que é estreito e apertado leva a vida. Aquele que é largo e espaçoso, onde muitos estão andando, leva a perdição. Qual nós devemos seguir, né? Que escolha nós devemos fazer? Vindo aqui de manhã para o culto, eu fico assim, eu acho tremendo quando Deus ele vai falando conosco coisas mínimas que a gente pode aprender várias coisas, né? Coisas importantes. O ser humano, na verdade, ele já nasce com um destino eterno. Amém? Sim ou não? Porque a Bíblia fala que a vida é eterna e o fogo também é, né? Você vê que o destino dos dois é a eternidade. Só que quem vai definir qual dos dois nós vamos, por qual caminho nós vamos seguir, somos nós. E a consequência das nossas escolhas vai levar para um destino eterno. Seja para a bênção ou seja para a perdição. Está dando para entender? Amém? João capítulo 3, do versículo 1 em diante. João capítulo 3. Pode colocar João 3? Amém. Também é uma passagem muito conhecida de todos nós, né? Vou estar lendo. João capítulo 3, versículo 1 até o 7. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus,
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Até aqui. E ali você vê que Jesus ele não está ali tendo esse momento com uma pessoa qualquer, né? Nicodemos, ele era uma pessoa que o próprio ali no começo do texto disse, ele era príncipe dos judeus, um homem que exercia uma autoridade em Jerusalém. Amém? Embora ele soubesse quem Jesus era e a autoridade que ele tinha, né? Que ele fala também ali que ninguém poderia fazer as coisas que Jesus fez se esse não tivesse vindo de Deus. Ele reconhecia a autoridade que Jesus tinha. Ele foi ter uma conversa com Jesus de noite. Será que nós conseguimos perceber no começo? De noite. Por que será? Para ninguém ver, né? Você vê que ele foi ter uma conversa de noite. Será que foi por zelo e cuidado? Ou foi por covardia? Para que ninguém, né? Para que nenhum dos seus ali amigos, para que nenhum dos príncipes dos judeus ali de Jerusalém pudessem ter percebido, né? Para que ninguém pudesse ver os dois ali reunidos. Será que nós temos agido da mesma forma? Fica essa pergunta hoje, né? Será que nós temos tido medo de mostrar em quem cremos? Em quem é o nosso Senhor? Fica essa pergunta para todos nós. E é interessante ali que ele chega a questionar Jesus: como que eu vou, né? Como porventura posso eu entrar de novo no ventre da minha mãe? E o nascer de novo ali não seria nascer novamente da carne. Por quê? Porque a nossa carne ela é corrompida. Nós nascemos em pecado, segundo o que a Bíblia diz, né? Gênesis capítulo 3 ali em diante. E se a nossa progenitora, ou seja, a matriz, ou seja, os nossos pais, se eles já estão corrompidos, se eles já nasceram em pecados, quais seriam o fruto disso? Seriam pessoas perfeitas? Seriam pessoas pecadoras, né? Já com o pecado enraizado. Por isso que Jesus fala: não pode dar a árvore boa, a árvore má dá frutos bons, nem a árvore boa dá frutos ruins. Não é verdade? Não pode. Então por isso que não adiantaria, mesmo que fosse possível 1 milhão de vezes, isso não mudaria a essência de quem nós somos, né? Aleluia. E uma pergunta que a palavra também diz, eu queria deixar para nós hoje: que comunhão pode haver entre Deus, que é Espírito e Santo, e a alma que é carnal, e sempre se submete aos desejos e vontades da carne, cujos quais de maneira nenhuma agradam a Deus? Amém? Será que pode ter uma comunhão? Pode haver comunhão entre um Deus santo e um homem no estado pecaminoso, que se submete, que se sujeita e que muitas das vezes cede às vontades da carne? Tem como ter comunhão, sim ou não? Amém. Pensei que vocês não estavam aí, gente. Sei que muitas das vezes fala assim: sim, eu sei que nós somos carnais, mas o que seriam esses desejos da carne? O que seriam essas atitudes que desagradam a Deus? Gálatas capítulo 5, do versículo 16 e 25, a gente pode ter uma ideia do que seriam essas coisas. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 em diante. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.
porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? O que nós temos alimentado, né? Tem uma frase muito, acho que creio que nós já ouvimos, que diz assim: aquilo que você alimentar é o lado que vai estar mais forte. Será que nós temos procurado viver no Espírito? Ou temos deixado a nossa carne dominar sobre nossas vidas? Por isso que Jesus ele afirma ali que é o necessário nascer da água. O que significa o nascer da água? Seria o batismo nas águas. Que além de ser a demonstração pública da nossa fé, ele também tem um outro significado muito importante, que seria o sepultamento de pecados. Deixar para trás a nossa vida de pecados. E o que seria o nascer do Espírito? Seria permitir que o Espírito possa fazer a mudança em nossa vida. Porque essa mudança não é feita através da nossa sabedoria, né? Ou através do nosso poder próprio, através de nós mesmos. Por isso que, se não me engano, é Zacarias capítulo 4, versículo 6, que diz que não é por força nem violência, mas é através do agir do Espírito de Deus. Amém? Então, por isso que Jesus diz, é necessário nascer da água e do Espírito. Se nós não permitirmos que o Espírito de Deus venha operar sobre nossas vidas, não tem como cumprir esses dois requisitos que o Senhor colocou. Aleluia, né? E quando nos submetemos, quando nos sujeitamos, nos rendemos ao agir do Espírito, consequentemente ele vai nos levar ao processo de santificação. É isso que a palavra diz, não precisa colocar, mas só para ficar constado, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, e Tito capítulo 3, versículo 5. E nós sabemos que o Senhor não nos coloca como uma escolha, como algo que eu e você possamos escolher fazer ou não. Porque a palavra também diz, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, mais uma vez repetindo, ninguém verá a Deus. Não há exceções, né? É algo que não é negociável. É algo que está estabelecido. Mas é opcional de eu e você decidimos buscar isso ou não, né? Assim como foi falado no começo, a eternidade está aí. 2 destinos, 2 caminhos, ambos são eternos, de alegria e de vida para aqueles que são filhos e se submetem à vontade do Pai, de castigo, choro, lamento e ranger de dentes para aqueles que não se submetem, mas ambos são eternos, não são passageiros. Amém? E vindo aqui de manhã para o culto, o Senhor me mostrou um exemplo de transformação que eu falei, uau, sugoi, não tinha parado para reparar nessa passagem, né? Você vê a mudança que Jesus fez na vida dessa pessoa, está ali em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 9. Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 9. Todo mundo achou?
Nossa, que legal, faz tempo que a gente não ouvia barulho de folha. Antes era só um smartphone. Glória a Deus por isso. Creio que não vai ter mais nenhuma Bíblia empoeirada agora, em nome de Jesus. Amém? Vou estar lendo então. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Esse era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo o quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia. Quais são as características principais de alguém ali nessa época que era chamado de republicano? Ele era uma pessoa que cobrava os impostos da população, a serviço ali do governo romano. E eles teriam uma maneira de agir que muitas das vezes faziam o povo sofrer, cobrando além do que era necessário, cobrando além daquilo que era correto, fazendo com que o povo realmente viesse passar por situações, imagina naquela época, né? Difíceis de se viver. E ali atrás, essa aí foi agora, ali atrás, quando eu estava ali. Tanto a mudança nele foi tão drástica, né? Muitas das vezes, conversando com a minha esposa, a gente quer ver Deus fazendo milagres, tipo, curar uma pessoa que tem alguma deficiência física, curar uma pessoa que tem alguma doença que os médicos não dão esperança, mas a gente não consegue ver o milagre principal que o Senhor faz, muitas das vezes a gente não consegue se atentar. E no caso dele aqui, é tão lindo, porque o próprio Jesus, ele nos advertiu, dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Amém? Quais seriam esses dois senhores? Deus e a Mamon. Mamon representa o quê? A parte do dinheiro, não é verdade? E na Bíblia ele se refere a esse como Senhor. Tão forte que porque esse pode realmente tomar o controle da vida das pessoas. As pessoas possam querer viver em prol do ganhar o dinheiro. Pode literalmente se assenhorar da vida de alguém. E para você ver, uma pessoa que era publicana, tinha uma fama, literalmente flagelava o povo. Se for falar no português claro, arrancava o couro, né? Cobrando os impostos. Depois, para ter essa mudança, de chegar a afirmar, eu dou metade, e se de alguém eu cobrei a mais, eu restituo 4 vezes mais. Será que esse não é um exemplo claro e nítido de nascer de novo? De alguém que tinha uma natureza assim, como a nossa, somos pecadores. Antes de conhecermos a Cristo, a nossa natureza era o quê? Pecadora, o interior sujo, uma carne podre, uma carne fraca, que já tinha ali um destino já decretado para nós, que era a perdição, que era o lugar onde haveria pranto e ranger de dentes. Você percebe a transformação que o Senhor faz? Muitas das vezes nós não nos atentamos para isso. Nós queremos ver o milagre na forma de sinais e maravilhas, mas não vemos o milagre na transformação que Ele faz em cada um de nós. Esse é o nascer de novo. Amém? E ali atrás, enquanto estava orando, o Senhor me fez refletir. Quem aqui quer ter a salvação em sua casa? Amém? Só que você vê o que aconteceu primeiro? Primeiro o Senhor tocou no coração dele, né?
Você vê que o Senhor tocou no coração dele ali constrangido, ele viu que tinha feito errado, deu a ele um novo coração transformado e consequentemente as atitudes dele mudaram e o Senhor declarou que hoje a salvação chegava na casa dele. Amém? E algo que o Espírito Santo ministrou ali no meu coração, se nós queremos que a salvação chegue na nossa casa, nós teremos que primeiramente permitir que ele faça morada no nosso coração. Porque um é consequência do outro. Muitas das vezes nós queremos que a salvação chegue na nossa casa, nós queremos que os nossos filhos andem no caminho do Senhor, nós queremos que a paz de Deus reine nas nossas vidas, mas será que nós fazemos do Senhor um morador permanente no nosso coração, ou fazemos dele um visitante de temporada? É o que o Espírito Santo falou comigo, eu falei, nossa, eu tenho que... É algo que muitas das vezes a gente não atenta, né? Jesus, ele é uma visita que vem, enquanto está ali, a gente fica com ele um pouquinho, curte, depois fala, vai embora. Aí quando sente saudade, quando o calo aperta, a gente chama, vem de novo. Mas isso não é a vontade do Senhor, né? Porque a partir do momento que o nosso coração é mudado, Jesus afirmou para Zaqueu aqui que a salvação chegaria na casa dele. Porque a palavra fala que aonde a luz chega, as trevas não podem habitar. Então, se eu e você queremos que realmente a salvação chegue na nossa casa, mas para que não venha a sair, para que ela permaneça, temos que permitir que ele faça do nosso coração uma morada. Ele não pode ser um visitante, ele não pode ser um inquilino, ele tem que ser um morador permanente. Quem está entendendo? Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 24. Nossa, como é gostoso ouvir esses barulhinhos da folha. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 24 até o 30. Né? Também é uma passagem muito conhecida que fala acerca ali da parábola. A explicação é a parábola do joio e do trigo. Vou estar lendo. Amém? Todos acharam aí? Glória a Deus. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Pula agora para mim, versículo 36, por favor. Aqui Jesus ele já vai explicar, né? 36 até o 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Nota que aqui fala de 2 filhos. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino
tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém. Nós podemos ver aqui que tanto o joio quanto o trigo se referem a dois tipos de pessoas. Amém? Tanto o joio quanto o trigo, eles estão no mesmo ambiente também. Amém? Eles estão fixados no mesmo lugar, eles são muito parecidos e até crescem juntos. A primeira diferença que nós podemos ver aqui é que ambas têm pais diferentes. Não é verdade? Ele fala acerca de 2 filhos e também denomina ali, já nos mostra quem é o pai de cada um deles. As suas sementes, elas não são iguais também. O que se distingue dela é o interior, é a semente. Por quê? Porque a semente do trigo, ela é boa para a alimentação. Ela serve para fazer o quê? Qual é o principal derivado? A farinha. E através da farinha nós podemos fazer quantas coisas. A Kemi que faz bolo aqui, ela que o diga. Não é verdade? Ela dá origem a muitos alimentos, ou seja, ela coopera para a nossa vida de alguma forma. Amém? Já ao contrário, a semente do joio, ela é tóxica. Ela não deve ser consumida. Se uma leva a vida, a outra é tóxica, produz o quê? Morte. E fala que no meio da plantação de trigo, o joio ele é considerado uma erva daninha. Uma erva daninha. Uma da característica também do joio, que é ao contrário do trigo, que ele é maleável, você pode ver que muitas das vezes as plantações de trigo com o vento, ela tende a se movimentar. Já o joio ele não é. Ele não é flexível, ele não é maleável. E aí isso já me lembra logo quando o Senhor fala acerca de pessoas com dura cerviz. Essa é uma diferença. Também fala que o trigo e o joio, filhos de Deus e os filhos do diabo, estão no mesmo mundo, vivem e crescem juntos. O que diferencia um do outro é a sua essência. É o interior, O que eles têm por dentro. E muitas das vezes podem estar até mesmo no nosso meio, dentro da igreja. Infelizmente, essa é a realidade. Ela é confundida, o joio muitas das vezes é confundido com o trigo, porque ele realiza grandes coisas em nome de Deus. Mas a sua essência não está ligado a Cristo. Forte, Pode até fazendo o que é certo, mas com a motivação errada. Ou então, está com a motivação certa, mas está fazendo da maneira errada. E isso só o Senhor pode mudar em cada um de nós, em mim e em você, Só que também nós vemos ali que Deus é paciente, porque os servos já queriam arrancar ali o joio do meio da plantação de trigo. Ele não arranca o joio de imediato, porque senão ele saberia também que iria estar ali arrancando aqueles que seriam os justos, os que seriam os seus filhos, Ele espera até que os seus filhos estejam prontos e preparados para estarem junto dele. E o Senhor, ele é o único que pode realmente separar o joio do trigo, porque ele conhece nossa essência, ele conhece nossas motivações, ele conhece o nosso interior. Amém? A palavra de Deus fala que ele sabe até aquilo que a gente vai falar antes da palavra sair da nossa boca. Será que ele não conhece a nossa essência? Não tem como esconder nada do Senhor. É por isso que é necessário nascer de novo, É por isso que temos que ter nosso interior, nossa essência mudados por Ele. Porque que desculpa eu e você poderemos dar a Ele no grande dia? Não é verdade? Se Ele conhece as nossas motivações, se Ele conhece o nosso interior. Eu conversando com a minha esposa, eu falo assim, meu Deus, o nosso exemplo maior é Jesus Cristo. Mas a gente vê Paulo, que foi uma pessoa muito dedicada à obra. E ele fazendo tudo aquilo que fez,
ele mesmo chegou a um ponto de afirmar para as pessoas que mesmo tendo ensinado a todos, ele correria o risco dele mesmo não ser salvo. Imagina nós. Comparado ao que ele fez, acho que não chega a um grão de areia, não chega a famosa poeira que nós mencionamos aqui no começo. E eu separei aqui algumas características para nós saber, para que nós venhamos saber se nós temos sido joio ou trigo. Geralmente as pessoas que são trigo, que podem ser comparadas ao trigo, são pessoas que são tementes ao Senhor, que o coração arde pela sua obra, que ama verdadeiramente a Deus e a sua palavra, que procura ter uma vida reta e justa, busca estar cheio do Espírito Santo, que lê a Bíblia e que está sempre pronto para realizar a obra do Senhor. O que temos sido? Joio ou trigo? Claramente, as características de alguém que seria semelhante ao joio é o contrário de tudo aquilo que foi mencionado, que já, infelizmente, deixa a Bíblia empoeirada. E eu estou falando isso porque eu já cheguei a entrar nesse lugar de joio, E o Senhor colocou no meu coração para eu compartilhar isso nessa manhã, porque Ele sabe o nosso coração, Ele conhece a nossa motivação. E se nós estamos aqui é porque nós sabemos que precisamos, ser mudados, ser transformados por Ele. Porque de nada adianta eu vim aqui à igreja, de nada adianta eu vim às células, de nada adianta eu bater o cartão aqui só para o pastor me ver, sendo que o meu interior está igual ao sepulcro caiado. O Senhor, Ele conhece o nosso interior e as nossas motivações. Como que eu faço, irmão, então? Não tem saída para mim? Assim como nós vimos ali, Ele é paciente e amoroso. Aleluia! Mas é preciso haver de nós também uma atitude, É preciso de nossa parte haver o arrependimento, junto com o arrependimento, uma mudança de atitude. Quando há arrependimento e mudança de atitude, ainda há salvação. Amém? Quando somos condenados, não tem mais salvação, porque a sentença já foi dada. Não cabe mais recurso. Quanto à correção e arrependimento, a salvação. Quando a sentença foi dada, é só consequência. Então, eu queria hoje que nós pudéssemos realmente ser sinceros diante, do Senhor. Daqui a pouco nós vamos tirar um tempo aqui para orar. Nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos na mesma condição, na mesma situação. Todos nós dependemos da graça de Deus. Todos nós precisamos nascer de novo. E a porta estreita, ela não é uma única vez, ela é todos os dias. O negar-se a si mesmo não é só quando aceitamos Jesus, vimos aqui na frente, recebemos uma oração. Não, é negar as nossas vontades para nos submeter à vontade de Deus e permitir o agir do Espírito nas nossas vidas. Amém? A Bíblia fala que Deus, que todos aqueles quanto receberam a Jesus Cristo, Ele deu o poder de serem chamados do quê? De filhos. Não é um privilégio isso? Mas a Bíblia, a mesma Bíblia também fala que o Senhor corrige aqueles a quem Ele ama, aqueles a quem Ele tem por filhos. E também diz que se não suportamos a correção do Senhor, não somos como os filhos, mas como bastardos. É uma palavra bem forte. Então o que eu devo fazer? De Deus nós não podemos esconder nada. Esses dias eu assisti uma ministração que realmente, quando eu fiz da maneira que esse pregador ele ministrou, eu senti assim uma transformação de Deus na minha vida. Porque aquilo que Ele espera, tanto de mim quanto de você, não somente aqui no domingo, mas todos os dias, é um coração sincero.
Amém? Uma vez o presbítero Vitor, ele pregou acerca de sincero, e isso daí me marcou. Até hoje eu não esqueço, porque ele foi ver o significado da palavra sincero, se não me engano, da origem, né? É sem máscara. É você realmente mostrar quem você é. Sem cera, porque parece que tinham as máscaras, né? Que era feito de cera. Então seria sem essa máscara. É você realmente revelar. É eu e você realmente revelar quem nós somos. Amém? Nós devemos confessar ao Senhor as nossas fraquezas. Quem confessa as fraquezas não chega a pecar. Quem não chega a pecar, consequentemente, não precisa pedir perdão dos pecados. Então, quão é importante nós confessarmos ao Senhor, né, as nossas fraquezas. Aquilo que muitas das vezes tem nos impedido de dar a Ele aquilo que Ele é digno. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Ser sincero, irmãos, é realmente chegar na presença do Senhor, não se importar com quem está olhando, com o que vão achar, com o que vão pensar, né? Tipo, Deus, eu não consigo mais fazer por amor, mas eu quero conseguir, me ajuda. Sabe, é essa sinceridade que o Senhor quer. Eu não consigo olhar as pessoas como o Senhor olha, mas eu quero conseguir, me ajuda. Amém? Eu não consigo amar como o Senhor ama, mas eu quero conseguir, me ajuda. Esse é ser sincero diante de Deus. Eu quero ser santo como o Senhor é, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Deus, eu não consigo parar de pecar nessa área, mas eu quero parar, me ajuda. É isso que o Senhor espera de nós nessa manhã. Amém? Eu queria convidar que os irmãos pudessem ficar de pé.